Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim, contigo está tudo bem. Hoje vamos dar início à nossa aula de ciência da página 32 a 34, certo? Desequilíbrio ambiental. Quando o desequilíbrio natural de um ambiente é alterado, seja por fenômenos naturais ou pela ação humana, as consequências podem ser muito variadas. Pode ser questão de tempo, a recuperação dos seres vivos e do ambiente afetado, mas também podem haver consequências permanentes, como o desaparecimento de espécies, como tudo na natureza estar de alguma forma interligado. Quando determinado ser vivo é prejudicado, certamente outros também serão, principalmente aqueles que fazem parte de sua cadeia alimentar. Observe o exemplo. Então, gente, observe bem esse exemplo aqui. Representação de cadeia alimentar aquática. O tubarão, vocês podem ver, se alimenta de peixes grandes, né? Como o atum se alimenta de peixes menores. Como a sardinha se alimenta dos pequenos crustáceos, que por sua vez se alimentam de algas marinhas. Certo? Apesar de não aparecer nessa cadeia alimentar, o ser humano também poderia ser inserido nela, pois a sardinha e o atum são peixes frequentemente consumidos por ele. Imagine que uma empresa de pesca resolva obter o máximo de sardinhas que puder de uma só vez. Assim, ela espera conseguir muito lucro, vendendo muita sardinha. O que aconteceria com os outros seres vivos da cadeia alimentar, hein? O que aconteceria? Vocês podem ver, com a falta de sardinha, a população de atuns será reduzida, pois ficará com menos alimentos disponíveis. Em compreensão, a população de animais que serviam de alimento para a sardinha, como os críqueis, crescerá, pois haverá menos predadores. A redução da população e de atuns também pode afetar os tubarões, que passam a ter menos alimento disponível. Vamos agora para a página 33. Com o passar do tempo, se esse ambiente não sofrer mais interferência, ou seja, se não houver mais pesca, a população de sardinhas pode voltar a crescer e a cadeia alimentar volta ao equilíbrio. Caso contrário, se a ação predatória não for controlada, pode até ocorrer o desaparecimento de sardinhas da região. Outro exemplo de interferência nas cadeias alimentares pode acontecer quando um ser vivo é introduzido em um ambiente a qual não pertencia. Ele pode competir com alguns consumidores por alimentos e muitas vezes por ser um elemento estranho, não ter um predador natural. Dessa forma, sua população aumenta e os impactos no ambiente ficam cada vez maiores. Já os seres vivos introduzidos em ambientes aos quais não pertencia originalmente são chamados exóticos, quando eles encontram condições favoráveis para se alimentar bem e se produzir sem ameaça de predadores naturais, podem ser considerados invasores, certo? Como esses seres vivos se deslocam de lugar a outro? Como, né, gente?
quase sempre com a ajuda do ser humano, de um modo direto ou indireto, na época das colonizações europeias. Por exemplo, era comum que os seres humanos levassem nas embarcações alguns animais e até mesmo plantas para garantir alimento. Dessa forma, quando chegavam ao novo continente, cultivavam e criavam esses seres vivos exóticos. Como exemplos, podemos citar pombos, galinhas, lebres, cães e mangueiras. Por outro lado, havia seres vivos que pegavam carona nesses barcos e eram levados a outros ambientes, sem que os humanos tivessem planejado. É o caso, por exemplo, do mosquito, transmissor de dengue, e dos ratos, né? Aqui vocês podem observar bem, certo? Aqui é o javali, é um exemplo de animal exótico que causa grandes desequilíbrios ambientais no Brasil, certo? Ele compete por território e alimento com outros animais. Porte semelhante, não tem predador natural e pode transmitir doenças à fauna nativa e ainda ataca plantações e criações de animais, afetando as atividades agropecuárias dos humanos, certo? Aqui algumas espécies de bambus exóticos podem dificultar o desenvolvimento e a reprodução de plantas nativas. Dessa forma, os animais que dependiam das nativas para se alimentar também são afetados. Vamos agora para a página 34. Conectando com matemática. Aqui vocês podem acompanhar também. Um município tinha um grande lago na região central da cidade. Nele era possível ver peixes de tamanhos pequenos e médios. Os peixes alimentavam-se de algas microscópicas e de pequenos animais aquáticos, pensando em deixar o lago ainda mais bonito. Um morador resolveu introduzir algumas plantas aquáticas conhecidas como aguapés. O que ele não sabia é que os aguapés podem se multiplicar, ocupar boa parte da superfície de lagos e lagoas, né? Como vocês podem observar aqui, ó. Observe também o gráfico a seguir e compare o que aconteceu com os seres vivos do lago antes e depois do aguapé, certo? Número de indivíduos no lago antes e depois do aguapé. Então, vocês podem ver, ó, aqui, esse gráfico, certo? E aqui embaixo, desafio. Após analisar o gráfico, converse com os colegas, como vocês não estão em sala de aula, vocês vão conversar com o papai e a mamãe sobre as seguintes questões. O que aconteceu com a quantidade de algas e peixes do lago após a introdução dos aguapés? O que foi que aconteceu? Vocês vão responder no caderninho de vocês de ciência, certo? Essas duas perguntinhas com a resposta. Letra B. A introdução dos aguapés no lago foi uma boa ideia? Por que foi? Então, tia quer que vocês respondam essas duas perguntinhas no caderninho de vocês, certo, meus amores? Um beijo e até a próxima aula.